quero trazer essa mensagem para este dia. O perigo da indecisão. Há de saber que não apenas eu, mas eu creio que você tem pessoas, amigos, familiares, conhecidos que seja, que já se esteve neste tipo de tema. Pessoas que correu perigo por causa de indecisão. Eu já me encontrei nessa situação em algumas ocasiões. Por quê? A indecisão, muitas vezes, ela gera em nós ações precipitadas. A indecisão, muitas vezes, faz com que eu e você possamos tomar decisão de forma equivocada. A indecisão, muitas vezes, pode ser que o tempo que eu e você está vivendo hoje foi gerado por uma indecisão. E talvez você não esteja vivendo a plenitude do seu propósito. Por isso que é importante nós termos a convicção de tudo aquilo que nós formos fazer. Desde a profissão, desde o ministério, desde a escolha do namorado, da namorada, desde a escolha do carro, da casa, que seja, desde a roupa, até nessas coisas mais simples é importante nós sermos convictos. Outrora, vamos fazer então aqui uma ilustração, você vai então numa loja de roupa e você quer comprar ao tal do golpe de vista. Você pega, põe aqui aos seus olhos e fala, não, vai dar certo em mim. Aí de repente a tua esposa fala, não, você vai precisar de um número maior, ou talvez vai precisar de um número menor. E você insiste, não preciso nem provar. E a loja tinha provador, à disposição para você. Pois bem, quando você chega na sua casa, a sua esposa, conhecido que seja, lava a peça de roupa. Lava a peça de roupa e chega no dia desejado. Quero usar aquela camisa, quero usar aquela calça. E quando você vai colocar aquela peça de roupa, infelizmente, ou está largo demais, ou está apertado demais. O pessoal aqui está até rindo, né? Acho que já aconteceu com vocês, não é mesmo? O que isso quer dizer? A indecisão ou a autoconfiança demais vai fazer com que nós tomamos decisões equivocadas. E isso tem um preço. Bom, a roupa, você pode voltar na loja com o seu cupom e você vai trocar. Mas e decisões da vida que outrora, muitas das vezes, não tem como dar mais um jeito. Uma decisão equivocada, indecisões. Eu estou trazendo essa ilustração para você entender que o que você está vivendo, ou o que poderá estar por vir na sua vida, vai passar por decisões. E nada mais justo, eu como pastor, como homem de Deus que eu creio que sou, liberar uma palavra para que você saiba que qualquer decisão que você for tomar na sua vida, que seja ela pautada pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Tudo na minha e na sua vida, decisões têm que ser pautadas de acordo com a palavra do Senhor. Vai comprar, vai vender, vai trocar, vai dar alguma resposta, vai para a oração, vai para a Bíblia, porque Deus, Ele vai dar uma palavra para você, um texto, né? A paz que excede todo entendimento, é isso que muitas vezes as pessoas estão precisando. Mas vamos voltar aqui para o texto. O tema eu coloquei, o perigo da indecisão. Existia aqui, a história conta, vai nos mostrar que existiam 3 reis com um potencial muito grande. Porém, eles estavam sucumbindo no deserto, com todo o seu exército, a sua equipe, eles estavam sucumbindo. Sabe por quê? Porque eles tinham autossuficiência por excesso de confiança em si mesmo. Eles iam para uma batalha. Olha, juntou os reis, então, o exército, de Jorão, juntou o exército de Judá, do rei Josafá, e depois o de Edom, 3 reis, 3 exércitos. Opa, então agora nós estamos fortes, nós vamos ganhar essa batalha, nós vamos tirar isso aí de letra, autoconfiança. Mas vamos lá, o texto fala para nós que durante essa trajetória houve uma pergunta, mas antes de haver esta pergunta, também houve, nessa história que nós acabamos de ler, quando a água acabou. Mas vamos pegar passo a passo que você vai entender melhor. A água acabou e a pergunta foi, por qual caminho nós vamos atacar? Esta é a chave para esta mensagem. Qual caminho nós vamos atacar aquele exército? Ué, mas 3 cabeças pensantes, 3 reis, será que não tinha tantas alternativas assim?
Eu creio que tinha, mas uma resposta veio e por esta resposta foi dado o aceite. A resposta foi: pelo deserto de Edom, respondeu Jorão. Isso está no versículo 8. A decisão certa vem através de uma dependência do Senhor, conforme eu falei. Mas presta atenção nesta questão. Você pode até escolher o caminho errado, mas se você permanecer nele não vai fazer sentido. Então a pergunta que foi feita é: por qual caminho atacaremos? E foi dada uma resposta: pelo deserto de Edom. A pergunta para nós é o seguinte: como você está escolhendo? Como que você está decidindo? Será que tem muitas respostas? Tem, mas existe uma única resposta que sobressai a todas. É a resposta que vem de Deus. E foram então 7 dias vagando pelo deserto, andando, caminhando, até acabar, melhor dizendo, a provisão. Poxa, 7 dias, eu coloquei aqui, será que não tinha outro caminho que encurtasse essa jornada, que encurtasse esses dias? Como esses 3 reis não puderam pensar uma outra possibilidade de um outro trajeto? Pois bem, eles escolheram o caminho, a história nos conta mais a fundo. Por que eles escolheram? Para evitar um confronto com outros povos. A lição que nós tiramos disso é o seguinte: quando nós agimos nas incertezas, quando nós agimos nas indecisões, automaticamente nós vamos pautar as nossas escolhas pelo que é mais leve, pelo que é mais rápido, porque muitas vezes nós queremos fugir de algumas responsabilidades, mas nem sempre isso será a melhor decisão. Vem comigo. Melhor é você se preparar, melhor é você se capacitar para enfrentar o que vier pela frente, porque por mais que o caminho seja de enfrentamento, de batalhas duras, é o que irá te conduzir às bênçãos e ao propósito do Senhor. A decisão que nós precisamos tomar hoje é uma escolha: escolher Jesus. Mesmo no cenário pandêmico, mesmo nesse cenário onde nós ligamos o telejornal, a televisão, a rádio, e nós observamos que há uma grande porcentagem de notícias negativas. Existe uma decisão para você tomar: ou você ficar prostrado a essas notícias e aquilo sucumbiu à tua fé, ou você tomar uma decisão de dizer: por mais que isso é negativo nesta terra, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que o Senhor está cuidando de mim, eu creio na provisão e na dependência do Senhor. Isso passa por decisão, isso passa por escolha. Ao contrário, você pode escolher os caminhos mais fáceis. Porque neste tempo que nós estamos vivendo como igreja física, estrutura física de portas fechadas, é onde muitos se desanimam, é onde muitos têm se desviado, é onde muitas pessoas se encontram fracos na fé. Então é uma escolha: ou nós vamos aceitar o que está acontecendo neste mundo, isso vai acabar, vai esmurecer, vai nos entristecer, ou nós vamos permanecer decidido a estar com a nossa fé ativada no Senhor. Esse é um convite feito a mim e a você nesta noite, a decidir, a permanecer na palavra. A você que me assiste, a você que acompanha essa pregação nesta noite, eu digo a você: tudo é desafio na vida do ser humano, tudo, mas mais do que qualquer outro desafio, nós estamos sendo desafiados pela nossa fé, a nossa espiritualidade. Você precisa decidir permanecer fiel, fiel à palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Imagina os homens então que iam guerrear, e já por 7 dias caminhando, quando então acabou o recurso mais precioso. Olha, juntaram 3 reis, 3 exércitos, vamos assim dizer, e durante o seu percurso de 7 dias, acabou o seu recurso mais precioso. Que recurso é esse? Diga: água. Água, uai. Acabou esse recurso. Então imagina comigo, Cleonice, muita gente ali para poder, naquele enfrentamento, naquele combate, e acabou a água. Será que esses 3 reis não foram inteligentes o suficiente para preparar ou para se prevenir melhor? Por que a água? Imagina esses homens cansados, e de repente: eu preciso de água, eu vou guerrear, eu vou lutar, e não tinha água, acabou a provisão. Vem comigo aqui. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por decisões que lhes custaram muito sacrifício. Talvez custou para você valores financeiros, talvez custou para você perdas,
até perdas emocionais, ministérios que foram interrompidos. Mas diante de todas essas negativas, olhe para cá, olhe para trás e veja o quanto que você se preparou para enfrentar o que você está enfrentando hoje. Diante de todas essas negativas que eu mencionei aqui, ó, perdas financeiras, sacrifícios, perdas emocionais, ministérios interrompidos, quando você olha para trás e você vê toda essa perda, qual foi a maneira que você se preparou para enfrentar isso? Mas pastor, ninguém sabia que ia acontecer, claro. Ninguém sabia que ia haver uma pandemia, claro. Ninguém imaginava que ia se perder tantos empregos, claro. Ninguém se prepara para uma perda, nem de um emprego, nem de um ente querido. Ninguém está preparado para isso. Mas eu digo na preparação de dependência. Quando nós entendemos que a dependência automaticamente ela é uma preparação, o Senhor Ele nos prepara dentro de nós, porque é de dentro para fora. É por isso que muitas pessoas nos dias que estamos vivendo hoje, elas não estão conseguindo sobressair, elas não conseguem romper. Por quê? Porque as tuas raízes, elas não estão firmadas na palavra, no provedor. Gente, desde quando nós entendemos de cidadão, desde quando nos entendemos como cristão, desde quando você aceitou a nova criatura, você sabe que a nossa vida, ela é mirada por Satanás, ela é mirada por inimigo. Na vida espiritual e na nossa vida fora da igreja também. Há pessoas que querem puxar o meu e o seu tapete. Há pessoas que invejam de você e não quer ver você avançar, não quer ver você crescer. Então é de todos os lados. E isso passa por este processo de você entender como que você se preparou. Jovem, você não precisa chegar a 20 anos de idade, a 18 anos, que seja ou mais, para você imaginar ou pensar ou decidir qual a formação que você quer ter. Você já precisa ir trabalhando isso, para quando o papai e a mamãe chegar e falar assim, ó, agora chegou a tua hora, você fala, opa, eu quero fazer medicina, eu quero fazer advocacia, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer contabilidade. Você é uma pessoa decidida. Amém? Então olha lá, muitas pessoas sofrem porque decisões lhe custou muito, mas muitas vezes custou porque não houve um preparo, porque não houve uma busca na direção de Deus. Amém, gente? Muitas das vezes é o que a gente vê, as pessoas elas dimensionam o tamanho da sua luta, elas dimensionam o tamanho do seu problema e esquece de se revestir da capacitação do Espírito Santo. Então, é dimensionado tantos problemas, tantas batalhas, e esquece de buscar a capacitação espiritual. A capacitação espiritual é o que? É a habilitação, é Deus habilitando você, te preparando para as lutas, te preparando para as guerras, te preparando para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, gente. É este tempo que está sendo desafiador para mim e para você exalar os frutos do Espírito. É este tempo que está sendo desafiador para mostrar a decisão que você tomou há 5, 10, 15, 20, 30 anos lá atrás, quando você decidiu por Cristo viver nova criatura. Aquela decisão não foi só lá atrás. Aquela decisão ela deve ser um processo contínuo. As pessoas vão olhar para mim, para você e vai viver o brilho de Jesus na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Então não dimensione o tamanho do teu problema, pelo contrário, busque a capacitação do Espírito Santo, porque essa é a habilitação, esta sim é as armas que vai forjar eu e você para combatermos e para sermos vitoriosos nestes tempos. É isso e muito maior. A 1 de João 4,4 diz, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ei, o que está comigo é a presença do Espírito Santo. O que está com você, eu acredito também que seja o Espírito Santo. É por isso que nós não tapamos os olhos diante do cenário. Não. É difícil para mim como pastor estar só no modo online. Eu quero uma igreja toda reunida, eu quero me envolver, claro, quero ver vocês. É difícil, mas eu entendo que devagarzinho nós estamos aqui nos adaptando a esta tecnologia, a câmera, aos computadores, às linhas de transmissão, para que nós continuemos cumprir o nosso propósito, com você presencial ou você aí na tua casa, porque nós estamos aqui, ó,
Eu estou com alegria no meu coração, e você está no conforto da tua casa, talvez com uma cobertinha, está no sofá, talvez está com uma pipoquinha na mão aí, assistindo o culto, no teu conforto. Mas o teu conforto não pode trazer comodidade. O conforto está aí no teu lar, você está se cuidando, está no isolamento social, está obedecendo às normas que foram liberadas, que foram ordenadas para o estado do Paraná, ok, mas nós estamos falando aqui de uma vida espiritual, uma vida além da estrutura física, uma vida espiritualmente falando que passa por essas decisões, onde pessoas precisam urgentemente, mais do que nunca, decidir a permanecer no Senhor Jesus. Não é tempo de nós toscanejarmos, não é tempo de nós olharmos para a direita, para a esquerda, é tempo de mais do que nunca, as palavras que nós até sejam um tanto redundantes para você, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Não olhe para a placa, não olhe para a instituição, não olhe para o homem, olhe para o Senhor, porque Ele realmente é o consumador da nossa fé. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, voltando um pouquinho aqui, faz sentido o trajeto ou a trajetória que foi escolhida por aqueles reis? Sem se preparar, 3 reis agem de modo amador, diante de um momento tão decisivo, faz sentido? Não faz sentido. Eles estavam convictos da vitória, e nem se preocupou com a provisão que precisava ter no caminho, ou mesmo uma estratégia até um tanto mais cuidadosa. Quando nós estamos autossuficientes, nós decidimos por nós mesmos, nós não consultamos ao Senhor. Claramente durante a nossa caminhada, vai faltar alguma coisa, vai ter um intempéries, vai ter sim, e pode ser esta falta de preparo, porque o Senhor fala que no mundo teria aflição, mas Ele venceu o mundo. Então está dizendo assim, você decidiu por Cristo, você vai ter aflição, mas eu vou estar com você. É uma garantia que o Senhor dá para nós, mas baseado na sua escolha. Amém? Este é o perigo de confiar demais em nossa própria condição, muitas das vezes subestimando as ações que Satanás tem. Pastor, mas como assim? Nós não podemos subestimar as astúcias e as ciladas de Satanás. Mas eu não subestimo, não. O problema é que muitas pessoas, acabei de falar, elas enaltecem as batalhas espirituais de Satanás e não buscam a fortificação pela parte de Deus. Então tudo lhe causa medo, tudo lhe causa tremor, tudo lhe causa um amedrontamento. Então, peraí, por que você diz que você é crente? Por que você diz que você é evangélico? No momento que você mais precisa usar a sua fé, momentos desafiadores, você corre. Nós não podemos ser covardes, nós precisamos a cada dia mais olhar para a palavra, porque ela é o alimento que nos sustenta, nos mantém de pé e nos dá esperança. Carta de Tiago, põe aí para mim, na tela, por gentileza. Carta de Tiago, capítulo 1:8, eu fiz uma outra tradução, mas é basicamente isso. Diz assim, um homem que tem mente dividida, ele é instável em tudo que faz. Nada nos deixa mais temerosos e inseguros do que não ter a certeza de estar dentro do centro da vontade de Deus. Ei, se existe algo temeroso e inseguro, é você não ter a certeza de estar cumprindo a vontade do Senhor. Quantas pessoas Deus chamou? Quantas pessoas Deus chamou especificamente? E você está inseguro. E você está com medo. Quantas pessoas Deus deu dons e chamados lindos, e você está com medo, você está inseguro de fazer. Vou dizer para você, Deus te chama hoje urgentemente para cumprir, mas não, você que recebeu um chamado de Deus, um dom do Senhor, não leve relaxadamente, seja comprometido, seja responsável, zele pelo dom que Deus te deu. Há muitas pessoas que Deus chamou para pregar, para tocar, para evangelizar, para ministrar a palavra, entre outros dons e talentos dentro e fora da igreja, mas muitas pessoas não têm valorizado, fazem de qualquer maneira, fazem de forma relaxadamente. Ei, não faça isso não.
Não faça isso não, Deus está precisando usar a sua vida hoje, mais do que nunca, para falar aos corações das pessoas. Há muitas pessoas que vão ouvir esta pregação através de mim. Mas você pode usar este mesmo texto, essa mesma ilustração, porque muitas outras pessoas também vão ouvir através da sua voz. Então tem algo específico com você. Deus vai usar a vida do Sérgio, Deus vai usar a vida da Euseni, Deus vai usar a vida de cada um de uma maneira especial. Então olha só, não fique no campo das indecisões, do medo. Será que eu vou? Será que eu falo? Será que eu... Ei, a habilitação, a capacitação vai vir do Senhor para a sua vida. Não deixe nada te amedrontar. Não, decida hoje. Fala, hoje eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Hoje eu vou usar as ferramentas que eu tenho. A ferramenta que você tem já começa a usar já. Há muitas pessoas precisando ouvir do Evangelho. Eu falava aqui uma palavra mais simples semana passada para as pessoas. O Brasil, as pessoas delas não estão precisando da igreja instituição, porque muitos estão colocando a sua placa acima de tudo, estão colocando as suas plataformas acima de tudo. O que nós temos que colocar é Cristo, é o evangelho cristocêntrico, é Cristo no centro de tudo, é Jesus Cristo sendo a nossa pedra angular, é a nossa pedra como base, como fundamento. Amém, igreja? Amém, queridos? Já vou estar encerrando. Quando esses homens eles estavam então passando ali já por 7 dias, a água acabou. Não houve previsão, não houve um cálculo, não houve um preparo maior. Muitas das vezes nós estamos num caminho de enfrentamento de batalha. E você tem que entender que se você for para a batalha e você não se preparar, claramente o inimigo ele vai achar você como uma presa fácil. Quer se preparar? A oração. Vá para a oração, corra para os pés do Senhor. O Senhor ele vai te habilitar, Ele vai te mostrar, Ele vai dar visão para você atacar os teus inimigos, não fisicamente, pessoal, mas para você atacar os seus inimigos na questão da força que vem do Senhor sobre a sua vida. Foram 7 dias vagando pelo deserto até acabar a provisão. Escolhas erradas, decisões precipitadas. Veja, após não ter mais saída, aí eles lembraram da palavra do Senhor. Isso é falado lá no versículo 11. Presta atenção o que o 11 diz. Então Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Para que possamos consultar o Senhor por meio dele, um conselheiro do rei de Israel. Então respondeu: Eliseu está aí, o filho de Safate. Ele está aqui, ele era o auxiliar de Elias. Ei, olha só, quando o deserto se aproxima, quando o deserto se apresenta, pode acreditar que tudo muda. Você vai querer seguir o mapa que Deus sempre vai te instruir. Então, a decisão, o caminho, as escolhas, elas têm que ser pautadas no Senhor. Mas quando você faz as tuas escolhas, acaba a água, acaba a provisão. Aí, muitas das vezes, você vai fazer o quê? Você vai se lembrar de Deus. Vou lembrar da irmãzinha do coque para orar por mim. Lembrei do pastor, ora por mim. Aí você vai se lembrar de muitas outras coisas. Você vai lembrar de muitos outros profetas de Deus. Vem comigo aqui. O deserto, ele vai sempre se apresentar para você. Mas ele serve para nos moldar e nos fazer reconhecer a minha e a sua fraqueza. E também a nossa dependência. Você vai se lembrar no deserto das promessas que aparentemente estão enterradas. Quando nós agimos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio eu, muitas das vezes a gente esquece de orar, esquecemos de jejuar, deixamos isso em segundo e em terceiro plano. Mas olha só, o deserto ele vem para todo mundo. Ele vem para o crente, ele vem para o ímpio, ele vem para o rico, ele vem para o pobre, ele vem para todo mundo. Agora olha só, quando isso apresentar para você como deserto, você vai lembrar das promessas, elas não estão enterradas. Elas estão sempre disponíveis para que aconteça na sua vida. Mas as nossas decisões, elas não podem interromper a promessa. Elas atrasam o cumprimento das promessas. Deus, ele é um Deus de promessa. A pastora pregou, se não me engano, na semana passada, e ela falou, quarta-feira. E ela falou a respeito das promessas. Quem tem promessa morre, morre. Mas isso recai sobre a sua posteridade.
O que eu quero dizer através disso? As promessas do Senhor, ela não vai ser interrompida, ela continua de geração a geração. Mas isso não poderia já acontecer com você em vida, feliz, desfrutando? Mas as nossas decisões equivocadas e as nossas indecisões, por escolher o caminho errado, as promessas elas são atrasadas na nossa vida. Então se atente para isso, para que você possa entender, será que as promessas do Senhor ainda não se cumpriu na sua vida? Será que não é as tuas escolhas que estão atrasando o cumprimento delas? Será que não é as tuas omissões que estão fazendo com que as promessas ficam atrasadas em se cumprir na minha e na sua vida? Se atente para isso. O deserto então serve para nos moldar. Talvez, e eu creio que todos nós estamos passando por um deserto. Todos nós, esse é um tempo de deserto. Mas isso está nos moldando, está fazendo o pastor André enxergar a igreja de outra forma. Está fazendo com que os comprometidos de verdade mostram quem são. E mais do que nunca, as nossas fraquezas, as nossas humanidades e a dependência clara do Senhor Jesus. Veja que Deus, o que lhes faltou, melhor dizendo, para esses reis, faltou planejamento. Confiaram demais em sua eficiência, suas forças, subestimaram o deserto. Tem muitas pessoas olhando para essa pandemia e não estão nem aí, Euseni. Tem muitas pessoas que olham para isso aí e não estão nem aí. Passam no jornal, uns pastores, uns líderes irresponsáveis lá em Curitiba, fazendo culto para mais de 2.000 pessoas. Pastor, você está falando isso na live? Eles fizeram ao vivo. Fazendo festinhas clandestinas, aglomeração, e aí todos os bons, vamos dizer assim, estão pagando por isso. Irresponsabilidade. Agora presta atenção aqui, isso é um deserto que nós estamos passando no geral. Faltou planejamento, subestimou, tem muitas pessoas subestimando essa doença. Tem muitas pessoas subestimando e morrendo, estão morrendo. Famílias estão perdendo entes queridos. Nós não vamos subestimar essa doença, não. Mas nós temos que crer na cura. Seja ela vinda também pela prevenção da vacina, a prevenção pelo uso de máscara. Ah, pastor, você está falando isso, então o senhor não tem fé? Eu tenho fé, meu irmão. E eu uso máscara, eu passo álcool em gel, fazemos o distanciamento, mas quando chegar a minha hora vai acontecer, meu irmão, não tem essa. Nós não podemos ser cristãos irresponsáveis. Eu continuo crendo na palavra. A diferença é a linha de pensamento. Se eu morrer hoje e você morrer hoje, para onde nós iremos? Se nós morrermos hoje fisicamente, para onde nós iremos? Nós temos certeza da nossa salvação? Eu tenho certeza da minha salvação, porque a minha decisão lá atrás foi pautada numa escolha não para este mundo presente, mas para um desfrute na eternidade com o Senhor Jesus. Porque este tempo físico passa, essa luta ela não é para a eternidade, não, este mundo acaba. Nós iremos desfrutar de uma vida abundante com o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz que se nós esperarmos apenas nessa vida, somos miseráveis. Somos pobres de espírito. Então eu quero conquistar, eu quero comprar, eu quero crescer, eu quero. Mas esta vida tudo vai ruir. Eu quero estar desfrutando da eternidade com o Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Você fez essa escolha? Está indeciso? Você que me assiste aí, talvez você está pensando, a sua indecisão talvez é porque há um pecado encoberto. Se você não tem certeza da sua salvação, pode ser que exista um pecado de estimação que você não consegue se livrar dele. Muitas das vezes a indecisão da vida espiritual das pessoas, ela está ligada a um pecado não confessado. Muitas vezes a indecisão na questão da salvação e no cumprimento da chamada, ela está muitas vezes ligado a algo que a pessoa não consegue se desvencilhar. Então hoje eu digo para você, saia da indecisão, saia de cima do muro e tenha convicção da sua salvação. Abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a prostituição, abandone as drogas, abandone o adultério, abandone a traição, abandone a idolatria e aceite Jesus de uma vez por todas no seu coração. Amém? Mas você está falando, pastor, você está pregando para crente. Ei, eu estou pregando para pessoas que estão com o coração aberto. Eu não tenho como dimensionar a tua fé. Eu não consigo dimensionar a tua fé. Nem da pastora, que é minha esposa.
Eu não posso dimensionar, eu não consigo saber qual é a essência da veracidade da sua fé. Só Deus sabe. Por isso que eu prego hoje, prego quarta, prego domingo, e assim nós vamos pregando, sabe para quê? Para que cada vez mais você tenha consciência da decisão que você tomou. Então, se tem pessoas que estão brincando com o evangelho, tem uma frase que meu pai falava no culto e ela é muito verdade. Tem muitas pessoas que ficam brincando. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, esta é uma palavra que o perigo da indecisão, a indecisão desses 3 reis, que eu me coloquei até em negrito aqui no versículo 8, quando houve a pergunta, mas por qual caminho atacaremos? Oxa, por qual caminho nós vamos atacar aquele exército? Que pergunta é essa? 3 reis, 3 exércitos, um tanto numeroso para atacar, a vitória praticamente já estaria certa, porque foi dada uma busca num profeta e ele estava lá, e ele falou, vocês vão sim ser vitoriosos, mas houve uma dúvida no meio do caminho, porque eles não consultaram primeiro o Senhor, eles primeiro tomaram a decisão. Quando a água bateu na poupança, quando o negócio ficou difícil, quando o deserto chegou, aí eles lembrou, opa, será que não tem um profeta por aqui? Não precisa coisas mais duras acontecer para você decidir ser uma pessoa correta. Esta palavra está indo de encontro a muitos corações, eu tenho certeza. Essa palavra vai de encontro a muitos corações, não só aqui no prédio da igreja, mas você que está me assistindo. Negócios mal feitos, situações mal resolvidas, precisam ser resolvidas, porque está atrasando as bênçãos na sua vida, irmão. Já vou concluir. O que te traz aqui? O que te traz aqui? O deserto que você está passando, o que te traz aqui? Eles não sabiam o endereço do profeta, porque quando a luta vem, a dificuldade chega, as preocupações batem na nossa porta, você vai se lembrar de alguém, você vai se lembrar do endereço de alguém, a tua mente ela vai viajar, você vai se lembrar de alguém. Foi isso que aconteceu com esses homens, eles não sabiam o endereço do profeta. Talvez eu vou dizer aqui, tem algum endereço antigo que você se lembra, que passa na sua mente aí? Pois existem lugares que serão lembrados após o deserto se apresentar para você. Quando o deserto se apresentar para mim e para você, pode ter certeza, a sua mente vai buscar um endereço profético. Então, para este tempo, você vai me entender, Deus quer que eu e você seja um profeta, um Eliseu, um Elias, propriamente um João, um Paulo, um Pedro. Deus quer usar a minha e a sua vida para dar direção, para liberar uma palavra ousada. Imagine se Eliseu não agisse pela sabedoria de Deus, porque o texto fala que se não fosse por um respeito que ele tinha, se não fosse pelo respeito que ele tinha, se eu não estiver enganado, a Josafá, ele nem olharia, nem mesmo lhe daria atenção. Mas olha o que a misericórdia do Senhor faz, pois isso foi o que aconteceu. Mas olha lá, vamos ler o versículo 18, põe aí na tela para mim. Versículo 18 fala assim, mas para o Senhor ainda é pouco, Ele vai entregar Moabe nas mãos de vocês. Ei, quando nós buscamos a direção do Senhor Jesus, Ele já nos dá a resposta, Ele fala, você vai vencer, porque eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Vocês, a sequência do texto fala, vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Toda a árvore frutífera, Deus estava falando assim, vocês vão conseguir, vocês vão conquistar aquela terra, tomarão como posse. Quando nós formos buscar na dependência do Senhor, nós iremos vencer os nossos inimigos. Qual é o teu inimigo? Qual é o inimigo que tem se levantado contra a sua vida? Dê nomes. Dê os nomes aí que você precisa romper, vencer. É na força do Senhor, é na decisão que você precisa ter. Existem lugares que serão lembrados após o deserto se apresentar. Eu termino dizendo, saia da indecisão e decida. Escolha o caminho de Jesus Cristo, caminho da fé, caminho da oração, o caminho da fidelidade, o caminho da santidade. Caminhos esses que te levará a conquistas e ao cumprimento dos planos do Senhor.